Quando eu mostro as imagens a seguir para qualquer pessoa sem conhecimento sobre mecânica quântica, o provável é que essa pessoa não as ache engraçadas. Se eu mostrar essas mesmas imagens para um físico, por outro lado, ele provavelmente dará risada. Isso acontece pois é preciso de conhecimento técnico para entendê-las. A falta desse conhecimento técnico, no nosso contexto atual, faz com que as pessoas que não são especialistas proponham coisas que não fazem sentido nenhum, como, por exemplo, cura quântica, coach quântico, terapias quânticas e etc. Com esse vídeo, busco então expor uma parte da questão quântica, especificamente do chamado experimento gato de Schrödinger, que é o experimento que as imagens mostradas se referem, que foi bolado pelo físico austríaco Erwin Schrödinger. Esse experimento é um experimento bem peculiar, totalmente diferente do que diríamos o que um experimento é, no senso comum. Principalmente porque é um experimento mental, que não poderia ser realizado no nosso mundo, ou seja, um mundo macroscópico. Ele pode ser descrito da seguinte maneira. Um gato é colocado dentro de uma caixa opaca com um frasco de veneno, um contador Geiger ligado no circuito elétrico, uma fonte radioativa e um martelo, ficando aproximadamente como está sendo mostrado na imagem. O contador Geiger será então acionado ou não, dependendo se a fonte radioativa emitir uma partícula. A probabilidade disso acontecer é de 50%. Se o decaimento acontecer, o contador Geiger registra a radiação, fazendo com que o circuito funcione, movimentando o martelo, que baterá no frasco de veneno, quebrando e o gato morrerá. Mas se a fonte não emitir radiação, o contador Geiger não aciona o martelo, que não quebrará o frasco e o gato permanecerá vivo. Até aí, o experimento parece um pouco cruel, mas possível de fazer. A questão que acaba por deixar muitos confusos, e o que faz esse experimento de fato mental não sendo possível de ser feito, é o que Schrödinger concluiu a partir dele. Antes de abrirmos a caixa, não sabendo o resultado do experimento, o gato está simultaneamente morto e vivo. Essa ideia, para um leigo, soa totalmente sem sentido. Afinal, como algo pode ser vivo e morto ao mesmo tempo? Podemos explicar isso ao dizermos que esse experimento é, na realidade, uma analogia ao comportamento de partículas na mecânica quântica. Nesta área da física, as partículas em escala atômica e subatômica possuem um comportamento duplo. Por vezes comportam-se como partículas, por vezes como onda. Para explicar exatamente ao que essa analogia se refere, temos como convidado o professor da UFSCar, Gustavo Garcia Rigolin, que tem como área de atuação física básica e física fundamental, com uma de suas áreas de pesquisa sendo fundamentos da mecânica quântica. E o princípio por trás, num contexto não tão rigoroso, mas para nos ajudar a entender, está, num certo sentido, associado à dualidade onda-partícula, que a mecânica quântica traz para o primeiro plano para descrever matéria, ou seja, não só radiação eletromagnética pode se comportar com comportamento típico de ondas, né, que a gente associa a esse tipo de sistema físico, como matéria também, e tem, dependendo de como a gente estuda e prepara e analisa matéria, né, partículas, ela pode se comportar também como onda. Essa dualidade de onda-partícula, você usa uma equação diferencial parcial, são termos técnicos que não vem ao caso aqui a gente entrar em detalhes, mas é uma equação diferencial tecnicamente conhecida como uma equação linear. Se você tem uma solução para essa equação diferencial que satisfaz aquela solução, como partícula indo para a esquerda, e se você tem uma solução para aquela equação diferencial, partícula indo para a direita, a combinação dessas duas soluções também é solução do problema. Ao mesmo tempo, e no mundo microscópico, essas combinações são necessárias de propriedades de partículas microscópicas. Foi para um lado e foi para o outro. As duas coisas ao mesmo tempo têm que ser levadas em conta para a gente conseguir descrever os dados experimentais. Vou agora, então, explicar um pouquinho melhor essa tal analogia. Dentro da física, temos algo chamado de superposição, em que uma partícula, ou seja, um átomo, um elétron, um fóton, pode existir em vários estados de energia ao mesmo tempo, antes de ser feita uma observação. Isso é possível de acontecer, pois a matéria também tem uma natureza ondulatória, como pode ser percebido pelo experimento que aparece na tela agora, que mostra elétrons passando por duas fendas. O esperado seria que só se formassem duas linhas, uma para cada respectiva fenda, mas, na realidade, se é formado um padrão característico de ondas. O que torna isso interessante é que esse padrão só poderia ser formado se cada elétron estivesse passando pelas duas fendas simultaneamente. Assim, é comprovada essa dualidade da onda-partícula. O que é mais interessante ainda é o fato de que, assim que passamos a observar, a medir os elementos passando por essas fendas, esse padrão de função de onda cessa de existir, ou seja, ocorre um colapso, resultando em apenas duas linhas, como esperado no começo. O gato de Schrödinger é então uma analogia a isso.
mostra como essa superposição de partículas existe por meio de uma analogia do mundo macroscópico. Enquanto então não abrimos a caixa, não observarmos, o gato está tanto vivo quanto morto, ele é os dois. Ao abrirmos a caixa, no entanto, teremos um colapso, e portanto essa dualidade, ou melhor dizendo, as diferentes funções de onda se encontrarão em uma, fechando em uma só resposta. Esta é então a analogia que se busca evidenciar. Mas é claro, as analogias muitas vezes são falhas. Novamente, Gustavo Rigolin irá explicar as principais limitações desse experimento. Não acontece coisas desse tipo na escala em que nós vivemos, no nosso mundo macroscópico. Então aquela analogia foi utilizada para mostrar que se isso continuasse acontecendo, coisas como essa acontecem, mas não acontece, ele diz. Então por que não acontece? Ele não respondeu, ele não deu solução para esse problema, ele só ilustrou esse fato de forma bastante peculiar. A gente não pode continuar utilizando esse conceito no sentido de que, olha, no mundo que a gente vive tem coisas macroscópicas coexistindo ao mesmo tempo, eu fui para a direita e a esquerda ao mesmo tempo, essas coisas. Ele não disse isso e nós não devemos utilizar aquele exemplo que foi utilizado para mostrar esse aspecto peculiar como se fosse algo corriqueiro do dia a dia. Então a gente tem que tomar cuidado mesmo com essas analogias e com extrapolações do limite de validade de uma teoria, que ela foi feita para valer num regime. Se você usa num outro regime, numa outra situação, não necessariamente ela deveria valer. Como dito pelo professor, uma das importantes limitações é então a questão desse experimento não poder ser feito em escala macroscópica. Isso se deve então a outro importante conceito, o conceito de decoerência. Por que a gente não vê esses tipos de fenômenos ou esse comportamento estranho no mundo macroscópico? A maneira de entender isso seria dizer, a maneira mais simples, que não envolve decoerência, é dizer, a mecânica quântica não vale para grandezas macroscópicas. Então vai existir em algum momento um ponto de ruptura, que a mecânica quântica não é uma boa descrição, e você tem que usar a teoria clássica que a gente conhece. Mas onde seria esse ponto? Onde está a transição entre o micro e o macro? Seria um problema em aberto. A outra maneira é insistir na validade da mecânica quântica para qualquer escala e encontrar um mecanismo que sai da própria teoria quântica que explique a não existência dessas superposições, dessas combinações estranhas no mundo macroscópico. A decoerência é o nome técnico que se dá ao que acontece quando você utiliza a mecânica quântica para descrever sistemas grandes, e lembrando que sistemas grandes são compostos de vários átomos. Então quando você tenta resolver a mecânica quântica levando em conta essa quantidade imensa de átomos, a interação dessa quantidade imensa de átomos, conforme você vai aumentando o tamanho do sistema, é possível mostrar, e aí que entra o conceito de decoerência, que essa combinação, essa superposição de coisas não acontece mais, ela é suprimida conforme você aumenta a escala do sistema. As interações acontecem de tantas formas distintas que essas superposições que você precisa ter uma combinação perfeita, ela é destruída. Com todas essas informações, então, é possível compreender esse famoso experimento, porque ele é assim e do que ele se trata. Ao longo dos anos, no entanto, o entendimento desse experimento evoluiu com o tempo. E a evolução do entendimento dele foi por uma linha de por que essas coisas não acontecem macroscopicamente, é o processo de decoerência que eu expliquei brevemente para você aí. Uma outra maneira de entender, que é o que você disse no começo da entrevista, mas isso acontece de fato microscopicamente, pelo menos onde a teoria quântica deve valer, sim, e foram feitos experimentos, principalmente nos anos 1980, onde foi verificado de fato esse aspecto dessa superposição como algo fundamental para entender alguns dados experimentais. E não é só a ideia do próprio experimento que tem sido mudada com o tempo, mas também a ideia do que é o quântico. A palavra quântico tem sido utilizada em profusão nos dias de hoje, quase sempre de maneira errônea. Temos terapias quânticas, coach quântico, etc. A palavra, então, muitas vezes é desapropriada do seu sentido, usada de uma forma errada, para muitas vezes dar um caráter científico a determinadas situações e dar um ar de mais inteligência a quem usa a palavra, quando na realidade o que dizem não faz sentido nenhum, exatamente como foi dito no começo do vídeo. Isso evidencia, então, a importância de se compreender o que é a ciência e separarmos o que tem e o que não tem comprovação científica, além de tantas outras questões relacionadas ao analfabetismo científico. Além disso, ao discutirmos o experimento do gato Schrödinger, podemos compreender a importância das analogias que os cientistas utilizam, para que pessoas leigas ou não especialistas consigam compreender conceitos abstratos relacionados à ciência. Com esse vídeo, espero então ter ajudado você, espectador, a entender um pouco mais do que é esse interessante experimento e que conceitos da mecânica quântica ele discute.